Câmara Municipal de Porto Alegre. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje estamos conversando sobre a 17ª edição do Fórum Internacional do Software Livre, que acontece nesta semana aqui em Porto Alegre, entre os dias 13 e 16 de julho. O tema deste ano é a internet das coisas, e esse era o assunto que a gente estava abordando no final do bloco. Então a gente volta agora a conversar com os coordenadores do evento, e o Sadi estava pedindo aqui uma parte para comentar, fazer uma complementação à fala do Ricardo, né? Então, Sadi, peço para tu explanar então o seu pensamento. Eu ia comentar, o Ricardo estava falando da importância do software livre para que tu possa verificar o código do que está transitando de informação entre esses muitos objetos cada vez mais com software embarcado. E eu ia complementar dizendo que a importância também de se ter cada vez mais softwares livres e padrões abertos para viabilizar a própria internet das coisas, porque não há muita saída a não ser tendo um padrão aberto, né, e uma plataforma homogênea que seja possível de ser auditada, possível de ser modificada por todos, para que todos possam fazer bom uso dos benefícios da internet das coisas. Até mesmo porque se nós avaliarmos que levando ao limite a internet das coisas, nós estamos falando de alguns bilhões, talvez trilhões de objetos fazendo parte de uma imensa e fantástica nuvem, com uma complexidade tão alta que ela só vai ser possível de ser gerida se os softwares dessa nuvem toda forem livres e se os padrões forem abertos, e se houver também, até uma questão importante que foi mencionada, se houver alguns códigos de conduta e de ética estabelecidos para o uso adequado dessas informações, né, para que a gente não tenha problemas como tivemos recentemente. Foi mencionado através do fenômeno do Wikileaks, o vazamento de informações e o controle, digamos, dos Estados Unidos a respeito de informações específicas, inclusive de lugares específicos, inclusive de pessoas específicas. Então, para que a gente não tenha invadido a privacidade ou roubado a informação à revelia, é preciso que esses softwares todos sejam livres. Certo, Sadi, acredito que foi na tua primeira resposta sobre a questão da internet das coisas, o senhor comentou a respeito de controle, de cuidado para não invadir a liberdade das pessoas de terem as coisas que querem, entre aspas, esconder, querem que as pessoas não saibam, né? O senhor mencionou que com a internet das coisas, talvez diversos objetos de uma casa poderiam rastrear o que o proprietário daquela casa estaria fazendo. Eu pergunto para o senhor e coloco também para o Ricardo essa questão na mesa para a gente falar. Hoje não temos então a internet das coisas estabelecida, mas temos muitos computadores, smartphones, até televisões conectadas na internet. Muitos desses objetos têm câmeras, têm microfones, têm gravadores. Como que hoje a gente já não está exposto a esse tipo de possibilidade de ter roubado informação? Daqui a pouco, se é possível que uma câmera de um celular tire uma foto sendo comandada por alguém de fora, ou um gravador grave uma informação sendo de fora, até que ponto hoje nós já estamos expostos a algum risco? Nós estamos totalmente expostos a esses riscos, tanto que já existem aplicativos que permitem tirar uma foto de quem está tirando foto. Existem aplicações que permitem que tu veja do outro lado, tente ver do outro lado. O fluxo da informação é um canal de mão dupla. Então, se tu tens um celular com o qual tu fala com as pessoas e as pessoas te escutam, né, é claro que isso mediante um controle de chamar e o qual tu pode desligar eventualmente, pelo menos de forma aparente, é possível que esse hardware possa ser controlado, uma vez que ele tem softwares complexos lá dentro, que ele possa ser controlado à distância e em quantidade. Então, como eu mencionei há pouco, o Wikileaks falava nessa direção, indicava essa insegurança na gestão das redes e no tráfego da informação na internet.
Razão pela qual nós, inclusive, fizemos todo um embate desde 2010 para a criação do Marco Civil da Internet no Brasil. Ainda falta regulamentar o Marco Civil e temos ainda dificuldades porque há uma disputa pelo controle da internet, pelo controle do fluxo de dados na internet. Isso é um negócio muito grande, que envolve muito recurso, muito dinheiro, não é trivial fazer esse debate de forma acabada, mas a verdade é que os riscos existem, né? Nós não estamos seguros e com a internet das coisas a tendência é que isso cresça de forma exponencial. E mais uma questão importante, assim, hoje com os telefones celulares, com os smartphones que têm um conjunto enorme de funções e uma série de aplicativos, de apps instaladas, cada app instalada, se eu tiver acesso ao código dessa app, eu posso auditar se essa app faz aquilo que ela quer. Há pouco tu falavas na questão, bom, eu posso desligar algumas funções. Bom, o que significa desligar o microfone num telefone celular? É um comando que é dado que vai fazer com que aquele switch lá desliga o microfone. Bom, se o código for aberto, eu posso auditar e ver se efetivamente aquele programa, aquela app está desligando o microfone. Se for fechado, eu tenho que acreditar no que o fabricante disser. E pelo que a gente tem visto por aí, nessa série de aplicativos instalados em celulares, nem sempre eles fazem aquilo que eles dizem. Então o usuário ele está à mercê desses aplicativos cujo código está fechado, porque não existe nenhuma garantia de que o aplicativo faz efetivamente aquilo que ele se propõe. E tem um elemento ainda que agrava isso, e por isso que eu falei que é necessário em paralelo se fazer uma discussão sobre a ética que deve estar por trás de tudo isso, né? A razão pela qual em parte a gente provoca e faz o debate entre a internet das coisas e das pessoas. Tem uma questão que agrava isso, que é a de que qualquer aplicativo, assim como softwares de modo geral, hoje quase que de forma impositiva te exigem a aceitação para gerenciamento dos teus contatos, acesso à tua câmera, ao microfone, e ligar e receber ligações. Simplesmente isso significa o controle total do teu equipamento. O que acontece? As pessoas se sentem, de certa forma, rendidas nesse debate. Por quê? Porque se ela não aceitar, ela não vai ter acesso ao aplicativo, seja ele o Facebook, seja ele o Swarm ou qualquer outra solução, LinkedIn, o Twitter, enfim. Só que essa condição está sendo imposta de cima para baixo e não há um debate ainda sobre qual é a regra limite possível para que alguém possa ter o aplicativo sem ficar nessa condição de exposição que eles acabam impondo. Então, não só existe a possibilidade técnica, como o próprio uso dessas aplicações impõe, e os usuários, nós, de modo geral, aceitamos de forma tácita essa imposição. Claro. Então, por essas razões todas, nós estamos numa situação de fragilidade muito grande, que só tende a se agravar com a internet das coisas. Isso não quer dizer que a internet das coisas seja ruim no sentido pleno o tempo todo, mas significam cuidados que a gente precisa ter quando se fala de tecnologia. Até porque, porque se fala em internet das coisas, para melhorar a vida das pessoas. Vamos imaginar uma pessoa que está com algum problema de saúde e ela então tem alguns sensores, alguns monitores sobre a sua saúde, sobre seu coração, batimento cardíaco, pulsação, temperatura e uma série de coisas. Bom, uma pessoa dessa pode levar uma vida razoavelmente normal na sua casa, se por acaso ela estiver sendo sensoriada por um centro distante. Ela está em casa, mas tem um centro distante que está recebendo esses dados vitais dela, e caso houver alguma alteração importante, uma ambulância é deslocada para o local para atender essa pessoa. Isso salva vidas, né?
essa questão de poder antecipar, algumas situações de saúde realmente é espetacular. Agora, a gente tem que ter tecnologias abertas para isso e não tecnologias fechadas, porque o mundo não pode ser de apenas um fornecedor. O mundo tem que ser um mundo com oportunidades para todos, para que nós tenhamos, que os desenvolvedores de sistemas aqui de Porto Alegre tenham a condição de desenvolver coisas maravilhosas em relação à internet das coisas ou outras tecnologias. Porque senão nós, aqui como porto-alegrenses, corremos o risco de ficar escravos de tecnologias que vêm de outros países. Certo. Bom, a internet das coisas, assim como a maioria das coisas, ela tem lado bom, lado ruim. Mas na opinião de vocês, é possível fazer claro, com a utilização de software livre, vocês comentaram que é o melhor caminho. Mas é possível conseguir regular de forma que não haja essas invasões, esses crimes? É possível tornar 100% segura? Isso vai depender de vários aspectos, né? Vai depender de legislações, vai depender de vontade de proteção às pessoas e vai ter que depender das pessoas também. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Existem alguns aplicativos que são muito famosos, né? Tem o WhatsApp, é um aplicativo com muitos usuários ao longo no mundo todo e por conta disso, essa empresa possui o controle sobre os contatos, com quem eu falo, com quem eu não falo, com quem eu me comunico, quais são os grupos que eu participo, etc. e tal. Bom, essa é uma maneira de estar vulnerável a esta empresa. Existem outros aplicativos que fazem a mesma coisa, o Telegram e o Actor. Esses dois eu tenho acesso ao código e eu sei que eles estão guardando apenas as informações que eu permito que ele tenha acesso. Então, assim, toda vez que a gente for utilizar algum aplicativo, é importante saber se esse aplicativo é um software livre, ele tem o código aberto ou ele tem o código fechado. Se tiver código fechado e o aplicativo for gratuito, que é a grande maioria deles, isso significa uma única coisa: que tu és a mercadoria. Então, esses aplicativos, eles trabalham com o ser humano como a mercadoria que eles estão vendendo, né? Como milhões de acessos e coisas assim. Como objeto que é pivô dessa discussão. Na verdade, nós não estamos seguros de forma alguma, em nenhuma hipótese. Talvez a única hipótese fosse se a internet das coisas servisse apenas às coisas. Enquanto tiver pessoas no meio, né, a natureza humana ela é suscetível da transgressão e capaz de fazer mau uso, né, ou bom uso da tecnologia. Mas é possível, eu diria assim, que a gente deve trabalhar com uma política de redução de danos, ou seja, a gente deve trabalhar com uma agregação de valor, usando cada vez mais e defendendo o uso cada vez maior de softwares livres no processo de ponta a ponta. Softwares livres e padrões abertos. Não é por acaso, né, como acho que eu mencionei, o próprio Departamento de Defesa americano faz uso intensivo e preconiza o uso preferencial de softwares livres para o governo americano. Então, lá onde estão os principais players da tecnologia do mundo, né, todos os maiores investidores em internet das coisas têm sede nos Estados Unidos, com poucas exceções. Lá, o governo americano diz: não, nós usaremos softwares livres para garantir a segurança e a transparência e a independência de fornecedor a respeito dos seus próprios, a despeito dos seus próprios aspas, cidadãos, né, porque são instituições internacionais, multinacionais, mas a respeito de essas empresas terem sede lá. Acho que essa é a lição que a gente deve tirar desse tipo de circunstância. Certo. Claro, e a gente tem um outro aspecto, né, Sadi e Vinícius, que é a questão da soberania, a soberania tecnológica. Nós tivemos aqui, alguns anos atrás, os nossos vizinhos argentinos, eles perderam uma guerra por conta da tecnologia, porque a tecnologia que eles utilizavam para identificar se um navio ou um avião era amigo ou inimigo, era uma tecnologia do inimigo.
o inimigo simplesmente desligou essa tecnologia e deixou os navios e os aviões argentinos sem saber identificar se o outro avião era argentino ou inglês. Isso os fez perder uma guerra. A soberania tecnológica é fundamental. Por isso o Departamento de Defesa americano estabeleceu que a tecnologia dele vai ser uma tecnologia aberta, tecnologia livre, porque isso lhes traz soberania tecnológica. Certo, vamos então encerrar a pauta sobre a questão da internet das coisas. Vamos abrir para o restante do seminário, que vai trazer mais de 500 palestras nesse ano, seminário não, fórum, desculpa. São uma série de atividades, parte delas são gratuitas, partes não. Eu queria que vocês falassem sobre o evento em si, para chamar a população para acompanhar esses debates. Essas 500 atividades na grade do Fórum Internacional Software Livre, elas estão disponíveis para os inscritos no evento. Então, é uma quantidade muito grande e há uma riqueza muito grande também de conteúdos para todos aqueles que têm alguma intimidade com a tecnologia e que desejam conhecer, ouvir e discutir, debater um pouco mais sobre softwares livres, seja os que conhecem, seja os que ainda não conhecem. Então a gente vai discutir, mostrar soluções as mais diversas. Boa parte dessa grade, inclusive, está orientada para discutir o tema principal, que é a internet das coisas. Nos seus mais variados aspectos, do ponto de vista de banco de dados, de linguagens, de aplicações, web e outras. E temos também um conjunto de atividades que acontecem na área de exposições. Isso. Então, a área de exposições é uma área livre, uma área de acesso livre a quem não estiver inscrito no FISLE também. Nessa área de exposições, a gente vai ter, primeiro, algumas comunidades de software livre estarão lá presentes. Teremos uma comunidade gaúcha, o Tchê Linux, uma comunidade que utiliza o GNU Linux há algum tempo e tem esse nome tão sugestivo e traz a questão aí do Tchê para dentro da tecnologia. Vai ter o pessoal da linguagem PHP, tem um pessoal de Curitiba, que se chama Curitiba Livre, então esses ativistas estarão aqui mostrando o que eles fazem. E também ativistas aí das principais distribuições GNU Linux, né, que é Fedora, Debian e tal, também estarão presentes lá mostrando o que eles fazem e também trocando informações com as pessoas que lá estão. E nós vamos ter também uma área aberta, muito assim de tipo Fab Lab, de mão na massa, de mexer, onde o pessoal vai estar trabalhando muito a questão de robótica, né? A internet das coisas é exatamente, através de um software, fazer algum estímulo que faça com que algum mecanismo trabalhe. Então a questão de robótica vai estar bastante presente lá, o pessoal vai trabalhar muito os robôs para fazerem bastante coisa. A questão de tecnologias de drones também vão estar lá sendo demonstradas. A questão de drones é uma preocupação bastante grande, né? Bom, onde esses drones podem ir, onde não podem, como é que eles interferem ou não interferem em regras da aviação civil, como é que não interferem. Então, o fato desta tecnologia ser aberta é espetacular. E vai estar sendo demonstrado lá como, né, alguém com um interesse em tecnologia pode programar as funções de um drone, fazê-lo voar pelo FISLE e tirar fotografias, filmar, fazer manobras, aterrissar em determinados lugares. Isso vai estar lá disponível com essa tecnologia. Uhum. Acho importante reforçar a ideia de que o fórum, por se tratar de um fórum, ele está orientado para usuários, para profissionais, para gestores públicos, para acadêmicos, sejam alunos, sejam professores, porque o melhor resultado do fórum depende justamente da maior participação de pessoas das mais diversas áreas interessadas pelo tema. E as inscrições estão abertas ainda, então quem quiser pode ir direto na PUC amanhã e vai poder participar do evento dos 4 dias, da grade toda,
e de diversas dessas atividades que vão estar disponíveis dentro do espaço da área de exposições. E além disso, né, o FISLI também vai ser transmitido pela internet, então dentro do endereço fisli.org.br nós vamos ter 6 auditórios em que nós teremos a gravação e a disponibilização daquilo que estiver acontecendo nesses 6 auditórios estará sendo transmitido integralmente pela internet. Eu lembrei de um detalhe importante, que é o seguinte: a gente, esse ano é um ano de crise muito aguda no país inteiro, todos estamos sofrendo a crise, né? E nós tivemos a necessidade de iniciar uma campanha de doações para o fórum, para a existência do fórum, manutenção do fórum, e ela continua aberta. Então, quem eventualmente não puder ir ao evento, que nós gostaríamos muito, pode assistir às atividades, às principais palestras pela internet, e pode também fazer uma doação para ajudar a atividade, a construção do fórum já do ano que vem. Que a gente imediatamente, quando termina, aliás, nem quando termina, a gente inicia um fórum com um olhar crítico sobre as coisas como a gente organizou, como elas estão acontecendo, e já colhe elementos para a realização do fórum do ano que vem, que deve acontecer em princípio na PUC, na mesma época do ano, como de costume. Então, toda a contribuição é bem-vinda. Certo, o endereço da internet para acompanhar? É www.fisli.org.br. Certo. Vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar o programa aqui, a respeito do software livre, né? A gente tratou todo o programa a respeito disso. Como que a gente pode dar alguns exemplos de como ele é útil para a administração pública, né? Tanto com saúde, educação, enfim, nesses temas, segurança pública. Como fazer uma rápida, cada um faz uma rápida resposta para a gente encerrar a edição de hoje, então, do programa. Primeiro, Sadi, por favor. Não, tu menciona saúde e eu lembro imediatamente do eSUS, né? Essa é uma solução, inclusive, desenvolvida de forma aberta, que está sendo implementada no país inteiro para viabilizar protocolo eletrônico e para acelerar, melhorar, qualificar a ação do Sistema Único de Saúde do país. Então, esse é um esforço fabuloso que a DataSUS tem empreendido, né? Ela esteve conosco no ano passado de forma muito incisiva, assim, com muita disposição. Esse ano, infelizmente, por conta da crise, ela não pôde estar presente, mas é um trabalho fantástico. Existem dezenas de softwares livres que a DataSUS desenvolve e implementa para gerenciamento do Sistema Único de Saúde no país. Mas em outras áreas existem também soluções que, por exemplo, existe uma solução de escritório, pacote de escritório, que é o LibreOffice, extremamente robusta, disponível inclusive já na web agora, que muitas empresas já estão usando, assim, uma quantidade imensa de empresas está usando. Então, tanto o setor público quanto o setor privado tem se beneficiado dessa solução para gerenciamento das suas atividades ordinárias, das suas atividades cotidianas. Uma planilha de cálculo, um editor de texto, um software de apresentação, isso tudo com a maior qualidade já existe, está pronto, basta que vocês procurem LibreOffice na internet e baixem o aplicativo para utilizar. O Firefox, já que tudo gira em torno da internet, é preciso entender que a janela da internet é um browser. E o Firefox hoje é o principal browser no mundo que oferece acesso à internet e é uma ferramenta absolutamente livre. Então, toda e qualquer instituição pública ou privada tem acesso, pode utilizar simplesmente baixando e disponibilizando. Então, tem outras muitas soluções, existem sistemas integrados de gestão, inclusive, que são capazes de gerenciar uma pequena, média ou grande empreendimento, tá? Em todas as suas áreas, de pessoal, até controle de fluxo de frota, tudo embaixo, desenvolvido com software livre, como é o caso do ADMPR BR, que é uma solução originalmente francesa que já foi tropicalizada. Existe no Brasil uma versão brasileira, que é o ADMPR BR.
para ser utilizada por qualquer instituição pública ou privada também, mediante alguns ajustes de customizações. Customizações não é nem customização, são adaptações às questões locais. Né? Isso. A tropicalização. E até é interessante, estava olhando na grade, a própria Prefeitura de Porto Alegre vai estar apresentando duas soluções bem interessantes. Uma delas é o 156, então que é o telefone de serviços da cidade, serviços de reclamações da cidade, em que toda a infraestrutura tecnológica ela é com software livre. Então, isso é ótimo para a cidade, porque a prefeitura ela investiu apenas os recursos necessários para fazer o desenvolvimento, né? As horas homens para fazer o desenvolvimento, e não teve que pagar nenhum royalty, nem mandar nenhum dinheiro para fora do país por conta de licenças de software para isso. E a outra iniciativa interessante que vai estar sendo apresentada é a plataforma de desenvolvimento de serviços móveis, de aplicativos que está sendo desenvolvidos para a cidade de Porto Alegre, onde tem o Porto Alegre Livre e outros aplicativos que estão iniciando a ser desenvolvidos, alguns já estão implementados, que permitem então que o cidadão, através do celular, tenha acesso a uma série de serviços. Isso é ótimo porque, de novo, né, a prefeitura investiu apenas em horas homem, conhecimento para fazer esse desenvolvimento, e não houve a necessidade de pagar nenhum royalty, nenhuma licença e mandando dinheiro para fora do país. Complementando para encerrar daí essa dica. Não só complementar, dizer que o governo federal desenvolveu o Expresso, uma solução de correio, catálogo e agenda muito eficiente para a gestão do correio de mais de 1,5 milhão de servidores públicos. O governo do estado agora recentemente lançou o PRUA, que é um gerenciador de documentos eletrônico que vai fazer uma economia, provocar uma economia muito grande para o estado, né, na medida em que tu vai eliminar papel. Né? E o município, já que a gente está aqui na Câmara, é importante mencionar, o município de Porto Alegre talvez o primeiro município no país que tem uma lei de software livre, que seguiu a lei de software livre que o Estado implementou, publicou em 2002, e essa lei de software livre do município deve sofrer, está carente apenas de regulamentação, que a gente acredita que nos próximos dias deve estar se construindo. Então, nós temos em Porto Alegre um avanço muito grande no debate do tema do software livre, e não por acaso nós constituímos aqui a capital do software livre no Brasil. Certo. Sadi, muito obrigado pela presença aqui no programa de hoje, também, Ricardo, pela tua presença no programa de hoje, para trazer esse assunto para a população, e boa sorte nessa 17ª edição do Fórum Internacional do Software Livre. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que nos acompanha na sua casa. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Você pode continuar acompanhando o trabalho da TV Câmara em nosso Facebook. O endereço é facebook.com/TV Câmara Poa. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!